da DSM para a América Latina. E hoje, aqui no nosso escritório, eu recebo a nutricionista Carolina Pimentel, que é doutora em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela vai conversar um pouco com a gente sobre fortificação de alimentos. E, para começar, Carolina, eu queria fazer uma pergunta que parece simples, mas que muita gente ainda não entende. O que são os alimentos fortificados? Bom dia e obrigado pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço o convite, bom dia a todos. Os alimentos fortificados ou enriquecidos são aqueles que são adicionados dos nutrientes essenciais. Ou para recuperar esse valor energético, para incrementar, né, também, o valor nutricional do alimento, ou para corrigir algumas carências nutricionais na população ou em grupos específicos da população. Certo. Existe uma diferença entre o que é alimento fortificado e o que é alimento enriquecido, ou são sinônimos, ou é a mesma coisa? Isso, eles são sinônimos, né? Quem regulamenta é a portaria de número 31 de 1998 da Anvisa. Eles são sinônimos. O que eu acho legal diferenciar é quando o tamanho dessa fortificação, né? A quantidade. Tá. Então, por exemplo, considerando um alimento sólido, né? Se isso for por volta de até 15% da IDR, que a gente chama de ingestão diária recomendada, desse nutriente, ele é considerado um alimento fonte. Se essa fortificação ou enriquecimento é por volta de 30% da IDR, daí ele é considerado um alimento de alto teor ou rico em, né? Por exemplo, rico em cálcio. Mas ambos são fortificados ou enriquecidos. Só um pouco a denominação para o que vai na embalagem que muda. Que até muda. 15%, a partir de 15% e a partir de 30%. E a partir de 30%. Entendi. Muito bem. E quais são esses nutrientes, quais são os nutrientes mais comuns que fazem parte desse processo de enriquecimento? Quais são esses ingredientes? Aqui no Brasil, a gente tem muito cálcio, vitamina A, vitamina D, a vitamina C, algumas vitaminas do complexo B. E também existem o ferro, né, e o ácido fólico também, são bem enriquecidos. Agora, existem os nutrientes emergentes que a gente tem visto nos últimos anos, que é o DHA, que é da família do ômega 3, e também as fibras. Certo. E, bom, você falou de ácido fólico, eu lendo algumas coisas, isso é muito comum em mulheres grávidas, né? As mulheres grávidas, geralmente os médicos recomendam que elas tomem vitaminas e o ácido fólico é um desses ingredientes que são bem recomendados. Exato, porque a gestante tem uma necessidade aumentada, principalmente para prevenir o defeito da formação do tubo neural no feto. Certo. Do ponto de vista de saúde pública, qual que é a importância desse processo de enriquecimento? Porque muito se fala que é possível você absorver ou ingerir todos os nutrientes que o nosso organismo precisa a partir da alimentação comum, comendo frutas, legumes, vegetais, proteínas, cereais, enfim, o arroz, feijão, bife, batata frita e a salada é um exemplo disso. É possível de fato, a gente conseguir ingerir todos os nutrientes que a gente precisa por meio dessa alimentação balanceada, ou existe efetivamente uma necessidade de enriquecer esses alimentos? Então, existem vários pontos, né, nessa pergunta. Então, assim, enquanto nutricionista, eu sempre vou priorizar e incentivar, né, e promover a busca por esses alimentos in natura, né, frutas, verduras, legumes, como parte de uma alimentação equilibrada e balanceada. Só que o que a gente vê na nossa população, principalmente pelas pesquisas populacionais que avaliam o estado nutricional da população brasileira, é que nós não consumimos de maneira adequada. Então, a fortificação e o enriquecimento dos alimentos é uma alternativa válida. A gente viu, por exemplo, em termos de saúde pública, o sucesso que foi a fortificação do sal com iodo, né, da farinha de trigo com ferro e com ácido fólico, que teve um impacto importante no estado nutricional da nossa população, diminuindo aí o percentual dessas carências. Certo. E por que desculpa, só complementando, né, e aproveitando, a gente sempre tem que incentivar pesquisas que determinem não só qual é a carência na nossa população, como também pesquisas que avaliem esse impacto da fortificação dos alimentos. Claro, sem dúvida.
por que as pessoas não conseguem ingerir esses ingredientes, essas vitaminas, nutrientes, minerais e tudo mais, apenas pela alimentação? É o dia a dia que é muito corrido, é o acesso que é limitado por uma parcela grande da população. Quais são os elementos que fazem com que as pessoas não consigam efetivamente ingerir tudo que elas precisam apenas pelos alimentos in natura? É um conjunto de fatores, né? Tem um estilo de vida, né, principalmente nos grandes centros urbanos, somado ao acesso, né, e à disponibilidade desses alimentos, como você mesmo comentou, ele é limitado aí a uma parcela da população. Então, e também as escolhas alimentares feitas de maneira errada, né? Tudo isso contribui para que a gente não atinja a recomendação do consumo, principalmente desses alimentos que você comentou, frutas, verduras, legumes, né? Certo. E qual seria o necessário, o mínimo diário que uma pessoa precisaria ter para ela conseguir ingerir esses nutrientes que ela precisa? Isso, são 5 porções ao dia. Né? De vegetais, a gente coloca. Você tem que comer 5 porções de frutas... Não, somando, somando. somatório, 5 frutas, porções ao O dia. que seria uma porção? É equivalente ao quê? Então, por exemplo, uma porção pode ser uma banana, um quarto de um mamão, né, em relação às frutas, aproximadamente 30 gramas de folhas de alface, que é um prato grande. Grande, alface é uma coisa bem leve, né? Exato. Eu não sei se esse número 30 gramas está correto, mas seria aí um prato equivalente grande. A um prato bem servido de alface. De salada, então assim, de alface. Então assim, todas as refeições, no fim, eles têm que estar presentes. Certo. Né? E a gente não faz, às vezes, nem as 3 refeições principais, né? Quanto mais os lanches intermediários, e ainda incluir esses alimentos que são perecíveis, né? E a gente está com essa rotina, está cada hora em um lugar, alguma coisa assim. 5 parece um número relativamente pequeno, mas dentro da sua rotina diária, às vezes, como você falou, é difícil até você conseguir ter as 3 refeições todos os dias. Exato. Que dirá os lanches ali intermediários entre as refeições. Mas eu acho que, assim, nós profissionais da saúde, a gente tem que sempre bater nessa tecla, né? Tem que tentar atingir esse consumo, inclusive nós mesmos, os nutricionistas. Né? Sem dúvida. E nesse sentido, é aí que entram os alimentos fortificados. Eles podem complementar aquilo que, seja pelo motivo que for, as pessoas não conseguem ingerir, os alimentos fortificados entram nessa esteira, ao complementar essa necessidade de nutrientes. É mais ou menos isso. Eu não queria enxergar assim, os alimentos fortificados como uma tentativa de colocar... então tá, então você não come fruta, verdura e legume, então pode comer os alimentos... Exato, né? Mas para minimizar mesmo essas carências. Se existe a carência, ela precisa ser corrigida. De uma forma ou de outra. Né? E aí a gente tem, então, como uma alternativa válida, esses alimentos enriquecidos, com certeza. E aí, do ponto de vista de saúde pública, como é que esses alimentos, considerando todos esses fatores, essas dificuldades e limitações das pessoas conseguirem ingerir pelo meio do alimento in natura, do ponto de vista de saúde pública, como os alimentos fortificados poderiam contribuir para que a gente consiga atender os níveis, ou chegar aos níveis mínimos aí sugeridos pelos organismos internacionais? Então, o que a gente vê é que quando, dentro da normativa internacional de fortificação de alimentos, né, eles contribuem, como a gente comentou, diminuindo as carências nutricionais que são identificadas na nossa população. Né? Então, de novo, como a gente viu, que o ácido fólico era um problema importante, né? A carência do consumo de ácido fólico, principalmente em mulheres na idade fértil, né? Então, aí, a fortificação de um alimento que já faz parte do hábito, que faz parte da rotina dessa população, ele é eficaz para corrigir essa carência. Outra coisa importante é que eles podem também aumentar a densidade nutricional, né, dos alimentos. O que seria a densidade nutricional? O quanto cada caloria desse alimento vai entregar, né, além dos macronutrientes, que é carboidrato, proteína, gordura, o quanto ele entrega também de vitaminas, minerais e fibras. Certo. Né? Então, hoje é importante a gente olhar para um alimento de alta densidade nutritiva, né, de alta densidade nutricional, em detrimento da alta densidade energética. Claro. Né? Então, é importante ter um equilíbrio entre energia, ou seja, calorias. Exato. Né? E também nutrientes. É preciso ter um equilíbrio bem
feito entre esses dois elementos. Exatamente. Até, não é para desconsiderar A caloria. Exato, né? Ela tem que estar ali. Você precisa dela também. O nosso organismo precisa dela também. E não só isso, né? Os alimentos ricos em açúcar, gordura, claro. em calorias, assim, a gente tem uma população que está aí 50% com excesso de peso, né? E obesidade, se a gente somar esses valores. Então é preciso olhar para isso, mas não só para esses valores. Também para a quantidade de vitaminas e minerais. Claro, senão você é uma pessoa que tem um peso, pode ter um peso elevado, do ponto de vista nutricional, pode ser que você não esteja nutrido devidamente dentro dos padrões estabelecidos. Isso, é o que a gente conhece como fome oculta. Ou seja, a pessoa ela pode ser obesa e ainda assim não estar bem nutrida. E ter carência nutricional. Exato. Porque essas carências de micronutrientes, sobretudo quando a gente tem um consumo de energia adequado, né, elas às vezes são imperceptíveis. Uhum. Mas os estudos mostraram que 1 a cada 4 pessoas no mundo, né, apresenta essa fome oculta, que é justamente o que você falou. Consome energia, caloria de maneira adequada, mas não em micronutrientes. Né? Então, aí o papel também desses alimentos enriquecidos numa tentativa de diminuir, claro, né, essas carências. Não, sem dúvida. Você falou do sal e mais algum outro produto. Quais são os outros produtos que quando eu vou no supermercado eu consigo, os mais comuns pelo menos, que já tem algum grau de fortificação? Quais são os produtos mais presentes já na vida das pessoas, que muitas vezes sabem, outras não, mas quando eu vou no supermercado, quais são os produtos que eu acho com mais facilidade que já tem algum grau de fortificação? O sal e a farinha de trigo, eles são determinados... Isso é lei. É lei, é isso para a nossa legislação. Exato. Agora, os mais comuns são os leites, os óleos, também os derivados do leite, e daí os produtos de panificação, os biscoitos, e agora também muitas bebidas. Né? Bebidas? Principalmente os sucos, né? Certo. Que já naturalmente contêm essas vitaminas e minerais, sim, muitas vezes eles são enriquecidos, e aí como uma alternativa também para entregar esses nutrientes que eu falei para você que estão emergindo aí no mercado, né? O DHA, que a gente encontra no peixe de água salgada e profunda, né? A água tem que ser gelada para o peixe produzir, incorporar esse DHA do fitoplâncton. E também o consumo é baixo na nossa população. Sim. Então a gente já encontra aí algumas bebidas enriquecidas com o ômega 3, principalmente o DHA. E esse enriquecimento, o enriquecimento desses alimentos, né? Pães, leites, bebidas, sucos e tudo mais que você mencionou, isso de alguma forma altera sabor, aparência, textura ou alguma outra característica do alimento que poderia, de alguma forma, a pessoa falar, não, eu não gosto de comer um pão enriquecido com ômega 3, porque o sabor é diferente, porque a textura é diferente. Existe alguma alteração nas características desse produto? Antes isso dependia muito do tipo de alimento e o tipo de vitamina. Hoje a gente já tem recursos tecnológicos que não alteram nenhuma característica organoléptica, né, sensorial, como você comentou, cor, odor, textura do alimento. Tá. Então é possível... Hoje é tranquilo você comer, eu vejo muito no supermercado leite enriquecido com cálcio, com mais cálcio, menos outros elementos, ou seja, não altera um leite enriquecido e um leite convencional, não tem uma diferença perceptível, pelo menos, paladar perceptível, para as pessoas. Dependendo do recurso tecnológico que foi utilizado, não, perfeitamente possível. A pessoa vai consumir um alimento que vai trazer um benefício para ela e não vai sentir nenhuma diferença no cheiro, na textura que sente na boca e tudo mais. Muito bem. Quais são, hoje, as carências, pelo menos aqui no Brasil, nutricionais mais evidentes ou mais percebidas na população brasileira? O que o brasileiro, que falta para o brasileiro consumir mais do ponto de vista nutricional? Essa última pesquisa de orçamento familiar mostrou então que entre os adultos as principais carências são de vitamina cálcio, né, em primeiro lugar, o cálcio, depois a vitamina A, D, E e a C também, e o magnésio também apresenta altas prevalências de carência na nossa população. Uma coisa que é muito difícil, quando a gente fala do ponto de vista de nutrição animal, o produtor ele consegue enxergar naquilo que ele produz o resultado de
adicionar uma vitamina ou algum tipo de ingrediente na ração daquele animal, que o animal vai produzir mais. Então, é uma coisa perceptível. No caso de nós, seres humanos, é muito difícil convencer as pessoas de que é importante ingerir as quantidades mínimas diárias de vitaminas e minerais, porque é mais difícil a gente mesmo perceber quais são as vantagens e os benefícios que isso pode trazer. Eu acho que a gente tem uma problemática em relação à alimentação saudável como um todo, né? Tá. Mas isso que você pontuou é verdade, a gente não percebe, às vezes, essas carências, elas são, o sintoma, o sinal, eles são, às vezes, imperceptíveis. Né? Então, é silencioso, e acho que é por isso fica mais difícil em conceber a ideia de o quanto é importante essas vitaminas e os minerais. Porque você só vai perceber essa carência se você for fazer um exame de sangue. Muitas vezes sim, ou quando ela já está bem instalada. Que aí passa a ser quase uma reação física a essa carência, a essa deficiência. E aí cabe o profissional da saúde, né, identificar por meio de uma anamnese alimentar, né, ou seja, principalmente nutricionista, avaliar o consumo alimentar desse indivíduo, entender, né, quais são as vitaminas e minerais que está faltando na dieta e aí corrigir essa carência. Claro. Né? Então, mostrando isso, olha, você não consome, por exemplo, uma pessoa que suprime o grupo do leite e derivados, provavelmente vai ter carência de cálcio, né? Visto que eles são o grupo de alimentos que mais entrega esse mineral. Sim, sim. Então, aí uma alternativa para incentivar não só o consumo dessas fontes naturais, mas às vezes ela pode ter algum problema de aceitação ao leite. Não digo só orgânico, né? Como alguns casos de intolerância, mas simplesmente não gostar. Não gostar. Né? E aí a gente precisa de outras fontes alternativas para suprir essa necessidade. Existem hoje já disponíveis outras fontes que substituem esses alimentos, seja por algum tipo de intolerância ou seja por um mero gosto ou paladar. Não me cai bem. Exato. Tem vários alimentos que eu particularmente tenho certeza que não cai bem para mim. Berinjela, por exemplo, é uma coisa que eu juro, já tentei de várias formas, não consigo. Isso é isso é muito individual, né? Sim, sem dúvida, a resposta sem dúvida. que cada um tem ao alimento. Mas, sobretudo na infância, é importante a gente sempre apresentar esses alimentos, sem dúvida, né? Porque esses hábitos formados na infância, eles vão ser levados para a vida adulta. Claro. Né? Então, a criança, quando está exposta sempre ao mesmo alimento, sob diferentes formas, né? Ela acaba aceitando esses alimentos de alguma forma. Muito mais facilmente. Agora, existem características inerentes, né, ao próprio indivíduo, a cada um, que tem a ver não só com o paladar, mas com o próprio processo metabólico. Não, né? sem dúvida, sem dúvida. Você falou de criança. Hoje, você falou que no caso dos adultos, cálcio é um mineral que talvez seja o que mais existe a carência, né, entre os adultos. No caso das crianças, quais são as principais carências que são identificadas e encontradas hoje em crianças, na infância? A gente tem o ferro, a vitamina A também, o zinco, ele tem uma carência bem prevalente, o cálcio também né? Entra aí nessas carências nutricionais, mas hoje a gente tem, eu acho que uma atenção especial, principalmente ao ferro e à vitamina A. Entendi. E quais são as... A vitamina D também. Vitamina D também. A vitamina D. E quais são as consequências de uma carência dessas vitaminas para o próprio desenvolvimento das crianças, do desenvolvimento infantil, que pode acarretar? Então, é na infância que o crescimento e o desenvolvimento tá mais acelerado, né? Então, uma alimentação adequada, né, que supra todas as necessidades, garante essa criança atingir o seu potencial genético, principalmente em relação à estatura, né? E ao desenvolvimento de todas as funções cognitivas e físicas. Então, assim, se ela tem alguma carência, isso quer dizer que a alimentação está desbalanceada em algum ponto, né? Então, primeiro, existe a carência, precisamos corrigir, né? E aí, incentivar a formação de hábitos saudáveis. Então, a prática de uma atividade física, uma alimentação equilibrada, variada,
porque quanto mais exposta essa criança for a esses hábitos saudáveis, maior, isso ela leva ao longo da vida, né? E quando adulto, isso pode resultar na prevenção das doenças crônicas e também e principalmente na obesidade, né? Ok. Quando a gente fala da manutenção do peso corporal. Sim, ou seja, uma criança bem nutrida na infância, ela leva uma série de benefícios para a vida adulta. Para a vida adulta. Então é uma coisa natural, ou seja, se uma criança for bem alimentada, bem nutrida, tanto do ponto de vista energético quanto nutricional, Sim. isso vai implicar em benefícios no futuro quando ela for adulta. Isso, principalmente na formação desses bons hábitos alimentares. Entendi. E qual assim, escolher os alimentos com base no conteúdo das calorias, né, como a gente tinha falado, sódio, gorduras, açúcares, a gente falou que não é suficiente, não basta a gente simplesmente olhar por esse aspecto, né? A gente comentou um pouco antes que é importante também olhar para as características nutricionais. Isso tanto em adultos quanto em crianças vale para as duas, população, para as duas. Para a população em geral. Mas é óbvio que é importante olhar para esses conteúdos, né? De açúcar, gordura e sódio, como a gente viu, eles estão relacionados aí em excesso, é claro. Porque eles cabem na nossa dieta. Né? Como eles têm as porções adequadas ao longo do dia, a gente pode consumir 1 ou 2 porções de açúcar por dia. Claro. Né? Isso faz parte do nosso hábito alimentar, faz parte do prazer à mesa. Sim. Então, mas o excesso é que deve ser visto como uma problemática. Agora, na medida que você escolhe um alimento que tem esses nutrientes, é importante olhar também se ele entrega vitaminas, minerais, fibras, esses outros que aumentam a densidade nutritiva, né? Que aumenta a densidade nutricional. E existe um limite, por exemplo, se eu simplesmente substituir o leite convencional por um leite enriquecido com cálcio ou com qualquer outro nutriente, isso é positivo ou é negativo de alguma forma? Eu posso fazer essa substituição sem qualquer tipo de preocupação ou existe um limite? Não, eu tenho que tomar 3 doses por semana de leite enriquecido e 2 do leite convencional. Ou ao contrário, exato, né? Exato. Então, existem porções recomendadas para a nossa população. Porções para as crianças, para os adolescentes, para os adultos. É importante respeitar essas porções, né? Os alimentos enriquecidos e fortificados, eles são alimentos. Né? Eles podem ser consumidos sem supervisão. Agora, é importante, né? Você passar por um profissional de saúde, por um nutricionista, que vai identificar qual é a sua carência, qual é a necessidade de consumir esses alimentos e até estimular, às vezes, o consumo dos alimentos fortificados para corrigir alguma deficiência. Entendi. E existe uma tendência no mercado ou entre as indústrias de alimentos de modo geral a enriquecer mais produtos, né? Então nós falamos de pães, leites, biscoitos, o sal e a farinha que já são uma legislação. Você percebe, identifica que existe uma tendência de que as indústrias passem a incluir no seu portfólio de produto como uma alternativa a mais ao consumidor alimentos enriquecidos? Sim, eu acredito que sim. A indústria cada vez mais quer identificar, então, quais são essas carências na população, né, para poder entregar aí nutrientes que possam corrigir essas carências, ou às vezes até otimizar, né, por exemplo, agora me veio à cabeça. Então, a gente tem agora, por exemplo, as mulheres, né? Uma mulher ela pode ser classificada como uma mulher idosa, mas é uma mulher plenamente ativa, né? Que está na academia, que faz musculação, que quer manter a massa magra, né? E às vezes quer aumentar o consumo de proteína, por exemplo. Então, existe sim uma tendência a suprir essa necessidade e a fortificar os alimentos. Entendi. E essa necessidade é porque o consumidor está exigindo mais isso, está pedindo mais isso, ou porque a própria indústria identificou um potencial? Você acredita que o consumidor hoje ele está mais bem informado sobre os benefícios
de um alimento fortificado, ou mesmo dos benefícios de ter uma alimentação muito mais equilibrada, muito mais adequada às suas necessidades da sua rotina diária? Eu acho que ambos, né? Então a gente tem um consumidor mais informado e mais ligado aí em como compor essa alimentação saudável, ou pelo menos em como garantir o consumo desses micronutrientes dentro daquele estilo de vida, Certo. né? E também a indústria, óbvio, viu isso um potencial, né? Claro. É uma demanda aí que criou-se essa demanda. Então, acho que os dois caminhos acontecem em paralelo. Então, é simples dizer, fácil dizer que a fortificação de alimentos é algo que tende a crescer. Isso no Brasil ou é uma característica do mundo? Eu acho que é uma característica de todos os países em desenvolvidos e em desenvolvimento. Né? Certo. Uma coisa que tá presente no mundo como um todo. Não é só algo do Brasil. Não, acho que ainda a oferta até no Brasil desses produtos é muito mais limitada do que Em comparação a outros países. em comparação aos outros países. Que Sim. país que você identificaria ou falaria que hoje está num grau, num nível de oferta ou disponibilidade de alimentos enriquecidos, seja porque a população exige, seja porque a indústria oferece, que seria uma referência interessante para a gente olhar? A gente vê alguns países da Europa, e principalmente os Estados Unidos, né, com uma gama muito grande de alimentos alimentos projetados, na verdade, né? Eles são alimentos enriquecidos e fortificados para atender necessidades específicas. Já chegou num nível quase que individual. Exato. Mas, em contrapartida, a população desse país também tem mais acesso, talvez, às informações, Claro. busca mais informações, né? E pode, talvez... não sei se é bom senso a palavra, mas consegue, por meio do seu próprio conhecimento, escolher melhor esses tipos de alimentos. Né? Aqui no Brasil, acho que a gente, como eu disse, a gente tem que sempre reforçar, né, a alimentação saudável por meio desses alimentos in natura. Eu sou nutricionista, né? Claro. E isso faz parte da nossa formação. O acesso a esse tipo de alimento aqui no Brasil é muito mais fácil, muito mais acessível do que em outros países, por exemplo. Em termos de variedade. Variedade sim, e disponibilidade sim, mesmo. Né? Você tem países em que a produção de alimento é algo muito complexa por N motivos. Aqui a possibilidade de se produzir o alimento no Brasil é muito grande. Exato. Né? Mas existe um grande potencial, né, para esses alimentos que têm algumas alegações de saúde. Claro. Né? Não só os enriquecidos e fortificados, mas esses também considerados funcionais. Sim. Né? Então, eu acho que existe uma grande oportunidade aí para agregar valor a esses alimentos, não só com vitaminas, minerais, mas com os compostos bioativos também. Né? E eu acho interessante isso. Eu acho interessante a gente poder, por meio da alimentação, poder escolher, né, aquele benefício que eu quero agregar à saúde. Maravilha. Carolina, obrigado pela Eu sua presença, pela conversa. Estamos à disposição para qualquer dúvida, e qualquer dúvida que eu também fico à o pessoal eventualmente tenha, a gente vai mandar para você poder nos ajudar a responder. Tá bom. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Nos vemos numa próxima entrevista. Um abraço, até mais.